Nós vamos agora abrir a palavra de Deus em Tiago, capítulo 1, dando continuidade àquele texto que nós lemos na semana passada. E hoje nós vamos ficar do versículo 5 até o versículo 8. Texto de Tiago, capítulo 1, do verso 5 ao verso 8, o texto diz assim: Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça-a, porém, com fé, e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. No domingo passado, nós vimos o que é a pregação, para que serve a pregação e como o cristão ele deve se comportar, como ele deve encarar a pregação, né? Nós vimos que para cumprir o seu propósito, ela não pode ser abreviada, deve ter ação completa, diz o texto, né? E isso nos faz entender, então, que devemos agir, como devemos agir no meio das provações. E esse como é de modo que tem que nos levar ao aprimoramento da nossa fé. A nossa fé tem que ser aperfeiçoada, né? É por isso que nós passamos por provações. Esse é um meio que o Senhor nos dá para que a nossa fé seja aperfeiçoada. Com isso, então, o nosso caráter ele é aprimorado e Deus é glorificado no meio de todo esse processo. Isso tudo nós vimos na pregação passada. Para isso, nós precisamos de perseverança, precisamos ser constantes, precisamos ter constância no meio da pregação. É um processo ativo de fidelidade a Cristo, nós vimos isso. O cristão, então, por meio, nesse contexto, o cristão glorifica a Deus por meio de pensamentos, comportamento e motivação, né? As motivações que revelam o seu caráter cristão, um caráter semelhante ao caráter de Cristo, Jesus Cristo nosso Senhor. É o que a gente vê, por exemplo, em Mateus 5, 48, os irmãos podem abrir a Bíblia lá, Mateus 5, 48, por exemplo, e eu vou ler o 48 e o 6:1 também. O texto diz assim: Portanto, sedes vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto a vosso Pai Celeste. Jesus falando aqui. Depois de Jesus falar isso, Jesus fala como o cristão deve proceder, né? Como deve ser o seu procedimento e qual deve ser a sua motivação quando ele dá esmola, quando ele ora, quando ele jejua, né? Olha só, como a gente precisa agradecer a Deus, porque Ele, no meio da provação, Ele busca alinhar, né, o nosso pensamento e as nossas atitudes e também as nossas motivações à sua vontade. Tudo isso nós alcançamos no meio da provação. Deus espera que os efeitos da provação em nós molde nosso caráter, né? Nos levando àquilo que Tiago chama de perfeição, né? Maturidade cristã. O grande problema e que impede os cristãos de agir dessa forma, né? Diante dos desafios da vida, é que o cristão muitas vezes não entende que Deus espera que o cristão, que nós, venhamos a crescer em direção a essa perfeição. Por isso, muitas vezes nós não aproveitamos bem a aprovação a que estamos sujeitos de forma adequada. Deus, após Ele nos salvar, Ele nos dá capacidade para buscar maturidade e Deus agirá constantemente para que isso aconteça em nossa vida, inclusive por meio das provações que nós passamos, né? O cristão, então, que não almeja crescimento, ele está sempre em grande, que não almeja crescimento, ele está sempre em grande sofrimento, porque quando ele passa por provações, ele não vê as provações como uma oportunidade para esse crescimento espiritual que nós tanto precisamos e que Deus deseja de nós. As provações, então,
para este que não vê dessa forma, que não tem esse entendimento, ele não tem ação completa, ela não tem ação completa, ou seja, o que ele colhe é apenas sofrimento no meio desse processo de provação. Em outras palavras, irmãos, o cristão que não se esforça para aproveitar as oportunidades dadas por Deus no meio da provação para crescer e adquirir a maturidade, jamais entenderá que é motivo de grande alegria passar por provação, né? E antes o que vai acontecer é que esse cristão que não entende que a provação ela tem esse propósito que nos molda o caráter, nos aprimora nesse sentido e glorifica a Deus, o cristão que passa por provação sem esse entendimento, ele vai estar sempre, na verdade, orando para ter uma vida calma e tranquila, sem provação, sem dificuldade nenhuma. Isso é um grande erro, mesmo porque isso é impossível, né? Nós vivemos num mundo marcado pelo pecado e que não falta são situações que provem a nossa fé. Então nós temos que ter sempre isso em mente. Como se preparar para as provações? Como aproveitar as aprovações? Essa é uma pergunta importante. E a resposta é conhecendo a Deus por meio da sua palavra. A maturidade cristã, a perfeição nesse caso, tem a ver com conhecer o Senhor e se alinhar a minha vida à vontade dEle. Isso é importante. Esse é o meio ordinário que o nosso crescimento acontece, né? O meio ordinário para isso acontecer, esse nosso crescimento é por meio da palavra dele, né? Ele usa a sua palavra. Essa é a maneira escolhida por Deus para nos preparar para os desafios do dia a dia e nos fazer crescer diante da sua presença. Aqui nós aqui nós encontramos o assunto da pregação de hoje em si, que é a sabedoria. Como devemos encarar as provações, e aí a gente tem a indicação de Tiago aqui, falando agora sobre sabedoria. É importante ter sabedoria para reagir bem na situação de provação. O texto novamente diz assim, se, porém, algum de vós necessita sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Sabedoria, então, é o tópico aqui desse trecho, e é um tópico ligado ao trecho anterior, né? Na verdade é uma sequência, né? do trecho anterior, e dá continuidade àquela compreensão a respeito da aprovação, do que é aprovação. Tiago aponta agora para a necessidade do auxílio divino para que a gente possa passar por provações, né? Afinal, o propósito das provações é promover o nosso crescimento, né? Nosso crescimento diante de Deus, nos aproximando de Deus. E nisso Deus é glorificado. Mas então, o que é sabedoria? Uma resposta bem simples seria que sabedoria é diferente, é exatamente o oposto de tolice. O tolo não sabe como agir diante das dificuldades, ou ele age de forma errada no meio das dificuldades. O sábio, ele age da maneira certa e tira proveito da situação, essa situação que ele está vivendo de dificuldade, de provação. Tirar proveito, então, nesse contexto aqui, é fortalecer a fé, é ter o caráter aprimorado pelos ensinamentos extraídos da palavra de Deus, do Senhor, né? Da vontade do Senhor. Salomão, ele nos informa a respeito de provação. O livro de Provérbios tem várias informações a respeito de sabedoria, né? O livro de Provérbios tem vários ensinamentos a respeito disso. Talvez o mais conhecido, o trecho mais conhecido, o versículo mais conhecido é Provérbios 9, no versículo 10, que diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas tem outros textos também interessantes, como no capítulo 26, verso 12, diz assim: tens visto a um homem que é sábio a seus próprios olhos? Maior esperança há no insensato do que nele. Devemos, então, o que a gente extrai desse versículo é que nós devemos saber, devemos ter consciência, reconhecer que, por natureza, nós não somos sábios. Na verdade, nós somos todos tolos, né?
agimos de forma tola, geralmente essa é a nossa tendência. Porque a sabedoria ela está ligada a coisas práticas, né? A nossa ação. O sábio ele busca agir de modo que agrada a Deus, fazendo escolhas que cumpram esse propósito, de agradar a Deus, de glorificar a Deus. Notem então que a sabedoria está ligada a escolhas, e o que fundamenta essa escolha também é importante. A pessoa sábia busca fazer boas escolhas e deve entender que bom é aquilo que agrada a Deus. E aqui a gente vê que esses conceitos eles se encaixam muito bem com aquilo que Salomão fala lá no Provérbio 9, no capítulo 9 de Provérbios, no verso 10, né, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O homem sábio é aquele que escolhe o que glorifica a Deus. Ele busca, ele tem como objetivo final nas suas ações a glória de Deus. E ele vai usar meios para chegar nesse objetivo final que glorifica a Deus, meios que também glorifiquem a Deus, que estejam alinhados com a sua palavra, né? Isso parece muito simples, né? Parece algo bem simples, trivial, mas quantos de nós agimos assim, dessa forma, quando nós nos deparamos com as adversidades da nossa vida, né? Como é que nós agimos durante aquele momento de perseguição no trabalho? Como nós agimos assim quando nos deparamos com desemprego, falta de dinheiro, doença, aquele desentendimento familiar? Como é que nós agimos? Como que colocamos em prática aquilo que conhecemos? Temos colocado em prática aquilo que conhecemos da vontade do Senhor? Colocar em prática aquilo que temos recebido do Senhor é agir de maneira sábia. Não fazendo isso, nós estamos agindo como tolos. Qual deve ser então a nossa reação? Qual tem sido a nossa reação no meio de situações muitas vezes desconfortáveis para nós, desafiadoras? A sabedoria ela é vista em atitudes, não só em discurso, não só em teoria, em conceitos, mas em prática, na prática diária. Nas nossas atitudes é que nós demonstramos o quanto nós somos sábios, o quanto nós andamos de acordo com a vontade de Deus e quanto nós somos tolos, ignorando a Deus e a sua vontade, andando segundo a nossa própria consciência, que na maioria das vezes não é de acordo com a vontade de Deus. Sabedoria então é algo prático que se expressa de forma prática. Tem um livro que eu gostei bastante de ler, na verdade é um livreto, chamado Homens Sábios, de John Crotts. Eu vou ler alguns trechos aqui desse livro, quando ele fala a respeito de sabedoria. Ele fala assim, por exemplo: muitos homens caminham de forma tola pela vida, como se Deus não existisse. A Bíblia chama isso de marca fundamental do insensato. Então a gente pode dizer que viver como se Deus não existisse é verdadeiramente a grande tolice, né? Os tolos vivem dessa forma. Ele diz ainda: a verdadeira sabedoria começa quando vivemos de acordo com a realidade de que Deus, o Deus da Bíblia, existe e se importa grandemente com o nosso modo de vida. Mais à frente ele vai dizer: a razão pela qual o temor do Senhor é o princípio absoluto da sabedoria é porque viver à luz da pessoa, presença e preceitos de Deus é o único modo de vida que se conforma com precisão à realidade. Os insensatos, vivendo como se Deus não existisse, estão vivendo uma mentira. Temer a Deus não é algum tipo de nível avançado de uma elite cristã. É a realidade básica. Isso deve ser a realidade básica nossa, irmãos. Viver consciente da presença de Deus, da vontade de Deus e buscando cumprir, alcançar a vontade de Deus em todas as esferas, em todos os momentos da nossa vida. Isso é viver de maneira sábia. Aí nós começamos a entender mais o que Salomão quis dizer que o temor, quando ele diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. Mais um trecho que eu separei
desse livro chamado Homens Sábios, diz assim: a sabedoria de Deus é sobre um coração cheio de reverência por Deus, que toma decisões práticas para fazer aquilo que Deus revelou na sua palavra. A Bíblia conecta a sabedoria intimamente com o comportamento correto. A insensatez e a pecaminosidade são simplesmente dois lados da mesma moeda. Muito bom isso, né? Sabedoria, nesse contexto, tem a ver então com compreendermos as provações que passamos à luz da palavra de Deus. Qual deve ser a perspectiva? Qual deve ser a maneira de olhar para as provações? Segundo a visão de Deus, segundo a vontade de Deus. Como que Deus quer que eu passe por essa situação em que eu estou passando, né? Esse entendimento é importantíssimo. Por isso que Tiago mostra como nós devemos adquirir a sabedoria. Já que não é algo nato, nosso, não é algo que faz parte da nossa natureza, nós devemos adquirir. E aí Tiago passa a falar como nós podemos adquirir a sabedoria. E ele fala: peça a Deus. Peça a Deus. Não há outra maneira de adquirir sabedoria. Você deve ir na presença daquele que é sábio, né? Provérbios também vai falar em muitas ocasiões a respeito de que nós adquirimos comportamentos, jeito de viver, né? Nos adaptamos, nos moldamos muitas vezes com aqueles com quem andamos. E se andamos com tolos, com insensatos, com nécios, vamos agir de acordo com aquilo que nós temos visto nessas pessoas. Aqueles que andam com Deus vão andar de maneira sábia. Isso é sábio, né? Perceber isso é sábio. E então diz, o Tiago agora ele diz que nós devemos pedir a Deus sabedoria, porque só nele nós vamos encontrar isso, né? Peça a Deus, no final das contas, nos remete à oração. Pedir a Deus nos faz lembrar de oração. A oração serve para que nós tenhamos o auxílio de Deus. É na oração que o Espírito Santo nos assiste. Sabedoria, ela está ao nosso alcance, então, constantemente, porque nós temos acesso a Deus através dos méritos de Cristo e somos assistidos pelo Espírito Santo quando oramos a Deus pedindo sabedoria. Ele é o nosso auxiliador e age diante das nossas orações. Nossas orações, então, elas nada mais são, ou são principalmente, melhor dizendo, são indicativos da nossa dependência do Senhor. O Senhor mesmo, o Tiago mesmo, afirma aqui: peça a Deus essa sabedoria que você precisa para viver o dia a dia no meio das dificuldades que a vida te impõe. A oração, então, é fundamental. Mateus 7,7, ali o Senhor diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Sabedoria, ela é prometida. Tiago diz que Deus a concederá àquele que pedir, né? Não há nenhum impedimento para alcançar sabedoria. Aquele que busca na presença do Senhor sabedoria vai alcançar, mas Tiago ainda diz que existe uma condição, e a única condição dita ali por Tiago é: peça com fé. Essa é a condição imposta, peça com fé. Tiago sabe que não basta o crente conhecer a vontade de Deus e saber que ela é boa, ele precisa confiar no Deus com quem ele se relaciona. O crente precisa ter fé na ação de Deus e, desta forma, afirmar um compromisso de fidelidade com aquele Deus que é capaz de o ajudar em todas as situações. Ter fé nesse contexto de provação é fidelidade absoluta a Deus, sem ambiguidade, uma confiança total em Deus por causa da confiança na sua soberania. O Deus soberano está disposto a nos ajudar, nos dando sabedoria no meio das provações. Interessante notar também que a provação serve para o fortalecimento da nossa fé, né? E a condição para enfrentar a provação de maneira sábia, ter sabedoria, é que ela deve ser adquirida da mão de Deus se pedirmos com fé.
fé é elemento central na aprovação. Também concluímos que essas palavras são dirigidas aos cristãos que têm esse dom de Deus, essa graça de Deus alcançada. Nós temos fé. E essa fé, para ser aprimorada, muitas vezes ela é aprimorada por meio da aprovação, e aqueles que precisam aprimorar a sua fé no meio da aprovação, e somos todos nós, precisam de sabedoria, e essa sabedoria é alcançada diante de Deus e deve ser pedida a Deus, e o que é exigido é a mesma fé que está sendo aprimorada. É um processo contínuo na nossa vida. Nós aprimoramos a nossa fé pedindo sabedoria para passar pelas provações, para a nossa fé ser fortalecida, e esse pedido tem que ser com fé. Só o cristão tem essa bênção, tem essa graça dada por Deus. No exercício então da fé, que nós descansamos em Deus no meio das provações. É o que fez Daniel, né? Quando foi para aquela fornalha, ele foi descansado em Deus, com Deus ao seu lado, sabendo que Deus, que ele estava servindo a um Deus todo-poderoso que o sustenta em todas as circunstâncias. Ele conhecia muito bem a Deus a quem servia. Nós devemos então desejar experimentar essa confiança fervorosa em Deus e resistir ao seu lado no momento de provação, a despeito de qualquer dificuldade que venhamos passar, as dificuldades externas que tentam tirar a nossa serenidade, a nossa confiança, a nossa paz diante do Senhor. É assim que a gente experimenta a paz no meio da provação, no meio da dificuldade. E Tiago está nos ajudando justamente a perceber isso. Como cristãos, então, nós precisamos ter em mente que temos ao nosso lado um sábio Senhor que experimentou sofrimento na sua carne e se compadece de nós. Que maravilha experimentar isso e saber disso. Um Senhor que está sempre pronto para nos assistir. Um Senhor que foi anunciado como um homem de dores, que sabe o que é padecer, lá por Isaías, 700 anos antes da vinda do Senhor Jesus. Isaías fala isso, está registrado lá em Isaías 53, 3. É o mesmo Senhor pronto para nos assistir, é o sumo sacerdote, o grande sumo sacerdote, apresentado a nós pelo autor aos Hebreus, 70 anos depois do nascimento do Senhor Jesus. O autor aos Hebreus escreve lá no capítulo 4, no verso 14 a 17, dizendo assim: tendo, pois, a Jesus, Filho de Deus, como o grande sumo sacerdote que penetrou nos céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, Deus Trino, Pai, Filho, Espírito Santo, Deus glorioso que és. Te louvamos por ter recebido de Ti a mais sublime sabedoria, a sabedoria que nos leva à salvação. Te louvamos porque hoje nós sabemos como são odiosos os nossos pecados, porque eles ofendem a esse Deus grandioso que Tu és. Sem essa consciência, Senhor, sem essa sabedoria, sem esse conhecimento, estaríamos perdidos e sem a mínima esperança de salvação. Mas nós Te louvamos, especialmente porque hoje nós sabemos onde podemos encontrar salvação. Essa salvação, ela está nas mãos do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Nas mãos que experimentaram os cravos daquela cruz em nosso lugar. Te louvamos, Senhor, porque hoje nós temos acesso à mais sublime sabedoria, a sabedoria que nos leva à salvação pelos méritos de Cristo. Isso nos faz compreender, Senhor, que esta leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atendendo nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as coisas que se veem, elas são temporais,
As coisas que não se veem são eternas. E essas coisas eternas, Senhor, estão seguradas a nós, porque Teu Filho experimentou todo o castigo da insensatez nossa, Senhor. Hoje somos sábios, ó Pai, na Tua presença, porque estamos no Teu Filho Jesus. A sabedoria suprema, Senhor, está à nossa disposição, nos faz confiar nos méritos dEle para a nossa salvação. Te bendizemos por isso, Te glorificamos, ó Pai. Queremos, ó Pai, que Tu nos ajudes a passar por esses momentos que estamos vivendo, de incertezas, de dificuldades, de medo, das vezes de angústia, Senhor. Ó Senhor, que nossos olhos possam estar fixos em Ti, Senhor. Autor da nossa salvação, Supremo Senhor, que tem controle sobre todas as coisas. E diante dessa certeza, Senhor, dessas convicções que somente a Tua Palavra pode nos passar, que possamos viver dia após dia aqui e ser sal e luz nesse mundo que necessita tanto de sabedoria, Senhor. Necessita tanto de saber como agir no meio das dificuldades. Que a Tua igreja seja o luzeiro que esse mundo tanto precisa. Ó Senhor, que possamos, ó Pai, ser misericordiosos, ó Pai, humildes, sabendo que o que temos alcançado, Senhor, é por pura graça Tua. Não somos em nada por natureza melhor que os outros, mas Tu tens nos dado sabedoria, tens nos dado discernimento para que façamos diferença aqui, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a ser esses luzeiros que Tu queres que nós sejamos, ó Pai. Não permita, Senhor, que venhamos a buscar a todo custo vida tranquila, sem incomodação, porque é loucura buscar por isso. No mundo nós teremos aflição, nós sabemos disso, Teu próprio Filho falou, como Teu próprio Filho já nos afirmou que Ele venceu o mundo, e essa é a nossa grande segurança. Obrigado por sermos contados por sábios, como sábios na Tua presença, porque estamos no Teu Filho Jesus. Te agradecemos por isso. Em nome dele nós oramos. Amém.